ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Quem está falando é o professor Rodrigo Henrique e hoje nós vamos aprender sobre os tipos de tecidos conjuntivos. Essa matéria você vai encontrar no seu livro 1, módulo 2. A habilidade que nós vamos desenvolver nessa aula é intuir que a organização das células de mesma forma e função caracteriza a formação de tecidos especializados, além de reconhecer os vários tipos de tecidos distribuídos pelo seu corpo. Então, esse é o nosso objetivo, desenvolver essa habilidade em relação ao estudo dos tecidos. Nós já havíamos estudado os tecidos anteriormente, falamos do tecido epitelial e fizemos uma introdução ao tecido conjuntivo. Vamos relembrar algumas características desse tecido? Ele é extremamente abundante no organismo, ele é encontrado em vários locais do nosso corpo, existe uma grande diversidade de tipos celulares e, consequentemente, diversas funções executadas por esse tecido. Além disso, nós observamos que há uma grande quantidade de substância intercelular nesse tecido. Ele é ricamente vascularizado, possui vasos sanguíneos, muitos vasos sanguíneos, e por isso ele tem, dentre várias funções, nutrir o tecido epitelial, uma vez que o tecido epitelial não possui vasos sanguíneos. Existem vários tipos de tecidos conjuntivos e é o objetivo da aula de hoje, estudá-los. Nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, nós vamos iniciar o estudo daqui a pouquinho. Temos o tecido adiposo, o cartilaginoso, o ósseo e o sanguíneo. Então nós vamos ver cada tipo e as funções que eles executam. Começando com o tecido conjuntivo propriamente dito, nós percebemos que a grande função, ou melhor dizendo, as grandes funções desse tecido é sustentação, suporte, apoio. Observando essa figura aqui, nós percebemos que ao redor de um vaso sanguíneo aparece o tecido conjuntivo propriamente dito. Então nós estamos observando as hemácias no interior desse vaso e tecido conjuntivo envolvendo esse vaso. Podemos perceber também que o tecido conjuntivo propriamente dito faz parte da composição dos tendões, e a função dos tendões é unir os nossos músculos aos ossos, facilitando assim a nossa locomoção, o nosso movimento. Vale lembrar que o tecido conjuntivo ele está abaixo, subjacente ao tecido epitelial, servindo como apoio e nutrindo esse tecido epitelial. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele tem dois tipos. O frouxo, que tem poucas fibras presentes na sua constituição, e o denso, que é rico em fibras colágenas, como podemos observar na figura. O próximo tipo de tecido conjuntivo é o tecido adiposo. Ele é formado por células denominadas adipócitos, que têm a função de armazenar gordura, e gordura é um lipídio. Se ela armazena essa gordura, então, se a gente perceber qual é a função dessa gordura, a gente entende a função desempenhada por esse tecido. Por exemplo, gordura tem função energética, então esse tecido reserva energética. A gordura funciona também como um isolante térmico, reduzindo as trocas de calor com o meio. A gordura modela o nosso corpo e amortece os impactos mecânicos, além de nos sustentar e proteger. Essas são as funções de um dos tipos de tecido conjuntivo, que é o tecido adiposo. Percebam aqui na figura as células que formam o tecido adiposo, aqui está um adipócito isolado, tá? Então ele exerce essas funções que nós discutimos. Como o tecido adiposo tem como função ser isolante térmico, nós vamos perceber que em animais que vivem em regiões frias, que hibernam, assim como recém-nascidos, existe um tipo muito desenvolvido, um tipo de tecido adiposo muito desenvolvido nesses indivíduos, que é o adiposo pardo, também conhecido como marrom. Ele isola muito bem a temperatura, evitando trocas de calor com o meio. Isso é importante tanto para os recém-nascidos quanto para os animais hibernantes. O próximo tipo de tecido conjuntivo é o hematopoético, que é o sangue. O tecido hematopoético ele está presente na medula óssea vermelha, no interior de ossos longos. Ele é responsável por produzir o nosso sangue, as nossas células sanguíneas. Então, se ele produz o sangue, produz as células sanguíneas, podemos
extrair informações das suas funções, como, por exemplo, ele regula a temperatura de animais homeotérmicos. Os animais homeotérmicos mantêm a temperatura corporal constante. Logo, é o sangue que auxilia nessa manutenção da temperatura. Além disso, o sangue tem células muito importantes que desenvolvem diversas funções. Por exemplo, as hemácias, como mostrado aqui na figura, têm a função de transportar os gases respiratórios, como por exemplo o gás carbônico, o oxigênio. Os leucócitos, como mostrado aqui na figura, têm a função de defesa, fazem parte do sistema imunológico. E as plaquetas, como mostrado aqui no desenho, têm a função de coagulação, fazem parte de uma rede de proteínas que vão evitar com que o sangue saia após um ferimento, tá? Então, a função dessas células diz muito respeito à função que o sangue desenvolve, ok? O próximo tipo de tecido conjuntivo é o tecido cartilaginoso, conhecido como cartilagem, tá? É um tecido que, ao mesmo tempo, é resistente e flexível, e ele se encontra em partes do nosso corpo onde é necessária a sua presença, como, por exemplo, na extremidade dos nossos ossos, para evitar atrito entre os ossos, tá? Ele está presente em algumas partes do corpo, como, por exemplo, o nariz, a nossa orelha, tá? E ele reveste as articulações. Uma observação interessante aqui é que, apesar do tecido conjuntivo ser ricamente vascularizado, as nossas cartilagens não têm vasos sanguíneos, tá? É uma exceção ao tecido conjuntivo. O próximo tipo de tecido conjuntivo é o tecido ósseo. É um tecido que possui extrema resistência, rigidez, mas também tem a sua elasticidade. Nós vamos observar isso. As funções do osso é sustentar, proteger e auxiliar na nossa locomoção. A principal célula que compõe o tecido ósseo são os osteócitos. E se a gente for analisar a composição do osso, o osso ele tem uma parte orgânica e uma parte inorgânica. A parte orgânica é formada por fibras de colágeno. E o colágeno é uma proteína que fornece elasticidade ao osso. A parte inorgânica ou matriz inorgânica é formada pelo cálcio. E é graças à presença do cálcio nessa matriz inorgânica que o osso tem uma extrema rigidez. Ok? Então aqui podemos observar os vários tipos de tecido conjuntivo que nós estudamos nessa aula, né? Nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, temos o tecido adiposo, o hematopoético, que é o sanguíneo, o tecido ósseo, né? O cartilaginoso, nós temos aqui o propriamente dito frouxo. Então, aqui é um panorama geral dos tipos de tecido conjuntivo. Agora a gente vai desenvolver algumas atividades, algumas questões, para aplicar o conhecimento adquirido nessa aula. O DDT é o mais conhecido dentre os inseticidas do grupo dos organoclorados, tendo sido largamente usado após a Segunda Guerra Mundial para o combate aos mosquitos vetores da malária e do tifo. Trata-se de um inseticida barato e altamente eficiente em curto prazo, mas em longo prazo tem efeitos prejudiciais à saúde humana. O DDT apresenta toxicidade e característica lipossolúvel. Então ele está falando aí dessa substância, o DDT, que é uma substância bioacumulativa, e ele destaca aqui no final do texto para a gente que o DDT ele apresenta uma característica lipossolúvel. Isso significa que ele é solúvel em lipídio, tá? Agora vamos ao comando da questão. Nos animais, esse composto acumula-se preferencialmente no tecido. Veja bem, se o DDT ele apresenta característica lipossolúvel, ele vai se acumular em tecido que tenha lipídio. E conforme nossos estudos, o tecido que tem lipídio é o tecido adiposo, que consta aqui na letra B. Então, a resposta, tecido adiposo, letra B. A próxima questão diz o seguinte: a poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista de impacto ambiental, destacam-se o césio-137 e o estrôncio-90. A maior contribuição de radionucleotídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 1950 e 1960, como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. O estrôncio-90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares,
em razão de sua semelhança química, pode participar no equilíbrio com carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. O texto parece complexo, mas o que nos chama a atenção aqui é o fato de substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Vamos ver o comando da questão. Ao entrar numa cadeia alimentar, da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estrôncio 90 será acumulado predominantemente? Bom, aqui no texto diz que o estrôncio 90 ele é capaz de substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Então, ele vai se acumular em tecido do nosso corpo em que tenha cálcio. E conforme nós estudamos, o tecido do nosso organismo que tem quantidade considerável de cálcio é o tecido ósseo, como consta na letra E. Então a resposta, tecido ósseo, letra E. E a última questão, o quadro indica o resultado resumido de um exame de sangue, hemograma, de uma jovem de 23 anos. Então aqui nós temos os valores de referência de cada célula, né? Temos eritrócitos, plaquetas, leucócitos, eritócitos são hemácias, ok? Então, valores de referência aqui, os valores encontrados aí nessa jovem de 23 anos. Vamos analisar a tabela? As hemácias estão em 4,63, estão dentro do valor de referência. As plaquetas estão abaixo do valor de referência, valor encontrado 87, então está bem abaixo do valor de referência. Os leucócitos estão dentro do valor de referência. Então, a alteração no sangue dessa jovem diz respeito às plaquetas. Ela está com as plaquetas baixas. Com base nesses resultados, qual alteração fisiológica a jovem apresenta? Bom, se as plaquetas se encontram reduzidas no sangue dessa jovem, e se a gente lembrar a função de plaqueta, que é a coagulação do sangue, possivelmente essa jovem terá dificuldade de coagulação sanguínea, conforme consta na letra E. Espero que tenha ficado claro para vocês. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.